Prezados amigos e amigas, boa tarde para todos nós. Que Jesus, nosso Mestre, envolva a todos nós, que sintamos-nos amparados pelo seu infinito amor, que sintamos-nos também inspirados pela espiritualidade que certamente aqui se faz presente, em nome do Mestre, a nos amparar. É uma alegria poder retornar a essa cidade, pela qual temos um grande carinho. Temos a alegria também de reencontrar corações queridos dessa jornada, ou da jornada espírita, os encontros que a gente vai tendo aí ao longo da tarefa. É sempre uma alegria podermos realimentar os nossos corações com esse pão da fraternidade e também, especialmente, com o pão que desce do céu, o pão do Evangelho e do Consolador. Que as nossas almas, de fato, possam aqui se nutrir, dessedentar a nossa sede maior de imortalidade, de plenitude, de luz, para que cumpramos a parte que nos cabe no mundo em transformação. E esse é o nosso tema desta tarde. Uma reflexão sobre a transformação à luz do Evangelho. E para tanto, nós vamos nos servir desse que é um grande exemplo de transformação para nós cristãos, discípulos de Jesus. Talvez um dos maiores exemplos de transformação, dada a condição de onde ele partiu e a condição a que chegou. Creio até que o tema que nos foi proposto tenha sido baseado numa de suas epístolas, num dos versos que ele registrou, mais especificamente, na sua epístola aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, quando assim ele nos diz: registrando aprendizados próprios na longa e porfiada batalha, no bom combate pelo Evangelho. Ele diria-nos: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou do vosso entendimento, a depender da tradução, para que possais provar ou experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Uma síntese maravilhosa, se quisermos de fato entender o que nos cabe enquanto deveres fundamentais à luz do Evangelho. Mas para nós podermos penetrar no espírito dessa frase, vamos antes tentar buscar algo do contexto que a prepara. Porque temos dito isso com muita frequência a respeito de Paulo e de suas cartas. Não temos ali a mera eloquência de um pregador. Não temos ali apenas palavras bonitas, envernizadas pela capacidade intelectual. Nós temos ali os frutos de um coração. Cada frase que Paulo compartilha conosco em suas epístolas são o produto da sua experiência pessoal de anos e anos de trabalho com Jesus e transformação íntima à luz do Evangelho. Então não é um compilado de frases bonitas, é uma árvore fecunda o conjunto das suas epístolas. Não é alguém que fala como se nunca tivesse tido qualquer experiência mais profunda ou transcendente com aquilo sobre o que fala. Não é alguém que repete palavras de sabedoria que encontrou em outras partes, não. É uma árvore que, trabalhando na sua inteireza do ser, desde as raízes, passando por todas as outras potências da sua alma, pôde produzir aqueles frutos amadurecidos da sua reflexão e da sua transformação própria. Por isso, mais do que olhar para o fruto, buscarmos nos nutrir dele, é interessante também que meditemos no que veio antes. Daí a riqueza de uma obra como o livro Paulo Estevão. Porque, de certo modo, ele complementa as epístolas. Nas epístolas nós temos parte do registro biográfico de Paulo? Temos. Mas temos muito da sua sabedoria, das suas lições. No livro Paulo Estevão, o grande enfoque é no que antecedeu
aqueles conceitos, aquela sabedoria adquirida, isto é, a luta, a vida, o processo. É como se nas epístolas nós víssemos o que vem depois, e no livro Paulo e Estevão, tudo que veio antes, preparando todo aquele material sublime de educação do Espírito. Então, torna-se imensamente rico estudar Paulo e as suas epístolas, tendo lado a lado o livro Paulo e Estevão. Porque aí eu consigo fazer as conexões, né? Puxa vida, eu acho que essa frase que ele escreveu aqui na primeira epístola aos Coríntios tem muito a ver com aquele momento que ele viveu lá em Éfeso, ou com aquele momento que ele viveu lá em Jerusalém. Puxa vida, agora eu acho que entendi. Por que ele escreveu isso aqui na epístola aos Romanos? Eu acho que tem a ver com o que ele viveu lá em Listra, lá em Icônio ou em Derbe. A gente começa a fazer as conexões, vendo o que nutriu cada uma daquelas frases. Qual foi a seiva que preparou aqueles frutos, dos quais podemos nos servir. Que podemos agora, felizmente, passados mesmo 2000 anos, saborear. Então é uma contribuição inestimável que Emmanuel trouxe ao nosso movimento espírita, no entendimento do que é a vivência do Evangelho, do que é a proposta da Boa Nova, mas em especial para aqueles que têm apreço, para aqueles que se sintonizam com Paulo, com o seu estilo, com a sua vida e a sua história, é uma contribuição de valor inigualável. E é isso o que nós vamos tentar fazer. Temos a frase referência, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, a fim de que provais qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas o que estará por detrás disso? Quais os bastidores dessa frase tão importante, que foi para ele, como veremos, uma norteadora da sua existência. Como fez tão bem a ele, ele quis então compartilhar, deixou o registro, escreveu na carta. Lembrando que a carta aos Romanos, ele escreve quando já tinha um bom tempo de ministério. Ele escreve quando preparava-se para ir a Roma, mas a viagem foi adiada mais uma vez. Ele estava em Corinto, encontra uma emissária para enviar essa carta, Febe. Quando ele preparava-se para ir um pouco à frente, a Roma, chega um emissário de Tiago, vindo de Jerusalém, e ele então rearticula o seu roteiro, porque Jesus assim o pedia, volta para Jerusalém, para ir a Roma então como prisioneiro. Alguns anos mais tarde. Mas nós separamos aqui então um trecho que está registrado no livro Paulo e Estevão, na segunda parte, no capítulo de número 3, que descreve para nós um dos momentos talvez mais difíceis da vida de Paulo. Como nós sabemos, ele teve aquele grande encontro às portas de Damasco, que seria realmente um divisor de águas na sua existência, no seu caminho, mas, de modo algum, aquilo representa a consolidação do Evangelho no seu coração. Aquilo era o início. Aquilo era o anseio fundamental de renovação. Mas era imprescindível agora manter essa chama acesa ao longo dos 30 anos que ele teria pela frente. E esse talvez o maior desafio da jornada cristã. Porque, em geral, no início, ela é cheia de encantamentos. No início temos os melhores ideais, a maior força de vontade, todo o ânimo possível. O duro é manter isso ao longo de 30 anos. Ou, como no caso de um Chico Xavier, ao longo de 70 anos. Essa é a grande questão. Esse é o grande desafio, sobre o qual Emmanuel falou ao Chico e deixou-nos como lição imortal. Está no livro Testemunho de Chico Xavier. Na tarefa cristã, começar é fácil, continuar é difícil, chegar ao fim é crucificar-se. Ah, meus amigos, o começo é só encantamentos, né? O mundo é luminoso, tudo é colorido, tudo é ânimo, alegria, contentamento, abraçamos todas as tarefas possíveis. Mas daqui a pouco a chama começa a arrefecer, porque à medida que vamos introjetando a luz do Evangelho, também ela vai revelando aspectos sobre nós que ignorávamos. E é doloroso ver-nos de fato como somos.
Também vamos vendo melhor as criaturas, vamos encontrando incompreensões que antes talvez não existiam, porque estávamos em outra faixa de buscas. Agora que mudamos, muitas pessoas não nos compreenderão, então faltará apoio e sobrará incompreensão. Parece que as coisas, ao abraçarmos o Evangelho, vão se tornando cada vez mais difíceis. Porque muitos talvez ainda tragam uma visão, como diz Emmanuel, do Cristo, como aquele que confere aposentadoria espiritual ao discípulo do Evangelho. Não, agora que eu sou seguidor de Jesus, a minha vida estará numa redoma, protegida pelo Divino Mestre, protegida das grandes quedas, dos tropeços morais, se você estiver sintonizado com Ele, mas de modo algum protegida do bom combate, das lutas que são necessárias, inerentes ao processo. Mas é então que todo aquele ânimo do início vai arrefecendo, por isso continuar é difícil. E arrematar a obra, meus amigos, é crucificar-se. Porque uma vida plenamente vivida no Evangelho, ela chega ao seu termo com um indivíduo absolutamente diferente do que aquele que iniciou o caminho. Se não for assim, não houve aproveitamento. Aquele velho indivíduo crucificou-se, foi crucificado, foi morto, entre aspas, para dar lugar a uma nova criatura aos moldes de Jesus. Por isso, Paulo também disse, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Todas as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então, Emmanuel destaca esse ponto. E é o que nós vamos ver olhando a trajetória de Paulo, porque ele ensina para nós como manter essa chama acesa, mas também demonstra que em muitos momentos as ventanias da vida, digamos assim, as intempéries, intentarão apagá-la. E é preciso buscar aí nas devidas fontes o combustível para mantê-la acesa. Por isso nós fomos resgatar esse momento em que Emmanuel registra um dos trechos da sua jornada, talvez mais difíceis. Quando se deu isso? Como nós sabemos, depois da sua conversão, Paulo vai para o oásis de Dan, onde fica cerca de 3 anos. Na convivência com Áquila e Prisca, 2 amigos diletos do seu coração, consolidando as bases iniciais do Evangelho. Passados 3 anos, ele sente-se impelido a voltar a Jerusalém. Queria reencontrar os discípulos, especialmente Pedro, talvez para se desculpar com ele, também para beber da sua palavra de sabedoria, já que agora ele tinha uma outra visão sobre o apóstolo Pedro. E assim ele faz o caminho de volta, no trajeto passa pela Galileia, passa ali pelas margens do Tiberíades, nutrindo a sua alma com aqueles locais, com aquelas vibrações, encontra Levi, conversa com ele anonimamente, sem falar que ele era, conversa brevemente com Levi e segue o seu caminho chegando a Jerusalém. Lá, a princípio, uma certa reticência em acolhê-lo na casa do caminho, mas Barnabé toma o seu partido, juntamente com Pedro, e ali acolhem aquele que outrora havia sido tão duro perseguidor na mensagem cristã. Ele fica ali por alguns dias, bebe da sabedoria de Pedro e ouve dele então a orientação. Olha, eu creio que o seu lugar não é aqui por hora. Jerusalém não está pronta para receber a sua transformação, a sua mudança. Vai consolidar melhor primeiro essa transformação para depois você voltar aqui em outras condições. Caso contrário, como a plantinha ainda é frágil, ela corre o risco de ser morta, de ser abafada. E assim ele o faz. Volta, por orientação de Pedro, então, à sua terra natal. Como um singelo tecelão, ele viveria ali por 3 anos. Mas antes disso, desses 3 anos, há um encontro ali que é definidor da sua existência. Porque na sua terra natal, lá estava a figura do seu pai, que não sabia o que havia ocorrido com o filho. Apenas boatos corriam, ele enlouqueceu no caminho para Damasco, ninguém mais ouviu falar a respeito dele, dizem que ele se tornou cristão, enfim, boatos e mais boatos. A mãe de Saulo havia entristecido a tal ponto que a sua desencarnação teria ocorrido em decorrência dessa incerteza quanto ao filho. E o pai, muito amargurado,
Mas ele faz essa jornada de volta ao lar e quer conversar com o seu pai. Mas não vamos alongar aqui nesse encontro, está registrado no livro Paulo Estevão. Foi uma das experiências mais duras para o apóstolo, porque ele já começava a ver o preço de seguir ao Cristo, as renúncias que lhe seriam pedidas, porque já os amigos em Jerusalém não o compreendiam. Aqueles que eram outrora amigos tão próximos, já agora o desprezavam pela sua conversão, pelo novo caminho que havia tomado. Mas ele esperava que, pelo menos da parte do pai, pudesse contar com compreensão. Mas não. O pai lhe coloca na dura encruzilhada, ou ele ou o Cristo. Respeitando então a perspectiva do pai, a capacidade que o pai tinha de entender os seus ideais novos, ele respeita a escolha do pai e dali se afasta, seguindo com Jesus para a tarefa que haveria de desempenhar. Aquilo marca Saulo de maneira assim indelével, de modo que ele sai da casa do pai perturbado, sem saber o que fazer. Ali talvez ele tenha sentido o maior arrefecimento daquele ideal, daquela chama que se acendeu em Damasco. Aquela promessa que ele havia feito diante de Ananias: daqui por diante consagrarei os meus olhos, essa visão que foi restituída, a servir o Cristo até o fim dos meus dias. Quando ele sente aquela incompreensão do pai, o espinho no coração, da luta, da prova, das renúncias, dos sacrifícios que lhe seriam pedidos, ele sente o baque. E sai meio que zanzando sem rumo, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. Quando ele dá por si, ele está nas cercanias do Monte Tauro, que fica ali nas proximidades da cidade de Tarso. Ele procura uma caverna que existia ali nas redondezas, e ali ele se acomoda para descansar, sentir o corpo dolorido, sentir também, sobretudo, um cansaço mental. Ele para ali para refletir. Quando dá por si, nota que já escurecia. E então, buscando o repouso, sobretudo da mente, do coração, ele adormece. E é então que ele vive uma das mais marcantes experiências da sua vida. Em desdobramento espiritual, ele é levado a outras esferas. Anos mais tarde, na sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículos 2 a 4, ele registraria: conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo ou fora dele, não sei, foi erguido ao terceiro céu, foi levado ao paraíso e ali ouviu palavras inefáveis. Que maravilha, né? A sutileza do registro dele, que o livro Paulo Estevão nos permite conhecer em detalhes, aquilo que era guardado no escrínio do seu coração, mas que Emmanuel compartilha conosco. O que foi aquela experiência? Um desdobramento espiritual que ele vive, no qual então encontraria duas figuras centrais na sua jornada com Cristo: Abigail e Gesiel, Estevão. Aquele do qual ele havia sido algoz, e a sua noiva espiritual, que por um, entre aspas, acaso do destino, era justamente a irmã do primeiro mártir do cristianismo. Ao ver aquelas duas figuras diante de si, luminosas, belíssimas, naturalmente a emoção lhe toma conta do sentimento. Não sabia ele se sentia alegre por rever a noiva amada ou amargurado por rever a vítima da sua insanidade, Estevão, Gesiel. Mas é então que aqueles corações buscam consolá-lo. Gesiel, ao notar que Saulo desejava ajoelhar-se aos seus pés e lhe pedir perdão, se aproxima. Antes mesmo que Saulo externasse aquilo em palavras, lhe acaricia a face, a fronte, e diz: quem no mundo estará sem erros, meu irmão? Olhemos para frente. Olhemos para a esperança com que Jesus nos acena em relação ao porvir, em relação às nossas possibilidades de transformação. Também Abigail o consola com palavras doces, amorosas,
Porque Saulo, de alguma maneira, lamentou ali a impossibilidade de ter construído com ela uma família neste mundo. Mas ela então lhe diz: lar não nos faltará, tampouco a família que sempre desejamos, porque a nossa família, Saulo, será a dos filhos do Calvário, a dos aflitos deste mundo. E assim, segue esse diálogo profundo, tocante, jamais seria esquecido por Paulo. Mas o ponto que nós gostaríamos de destacar é, em determinado momento, quando, pensando nos desafios do caminho, no que estava por vir, Abigail lhe traz algumas orientações muito importantes. Antes, logo ao princípio desse diálogo, quando ela viu ele chorando, meio abatido por conta da experiência lá com o pai, ela já lhe havia dito: mas que é isso? Choras? Mas a tarefa nem começou ainda. O processo sequer começou, Paulo, e já estás desanimado? Não. Tratemos, ela não fala isso, mas está implícito. Tratemos de renovar a nossa mente. Porque em renovando a mente, renovaremos também o nosso olhar para a vida, para as circunstâncias que nos visitam. E é então que, vendo todos aqueles pensamentos, que o angustiavam, que inquietavam a sua mente, o seu coração, sobre como seria, os desafios que ele imaginava encontrar, as dificuldades de convivência, os amigos que já não eram mais amigos, uma espécie de abandono que ele parecia sentir, tudo, pensando em tudo isso, é então que Abigail lhe diz: é preciso ser fiel a Deus, Saulo. Ainda que o mundo inteiro se voltasse contra ti, possuirias o tesouro inesgotável do coração fiel. A paz triunfante do Cristo é a da alma laboriosa que obedece e confia. Não tornes a recalcitrar contra os aguilhões. Esvazia-te dos pensamentos do mundo. Quando hajas esgotado a derradeira gota da posca dos enganos terrenos, Jesus encherá teu espírito de claridades imortais. E mais adiante, Emmanuel, por si, acrescentaria: as exortações de Abigail calar-lhe-iam para sempre, na alma, no coração. Nunca mais permitiria que o desânimo se apossasse dele. Enorme esperança represava-se agora em seu íntimo. Trabalharia para o Cristo em todos os lugares e circunstâncias. O Mestre sacrificara-se por todos os homens. Dedicar-lhe a existência representava agora para ele um nobre dever. Esse é o trecho que nós gostaríamos de destacar, porque, a nosso ver, ele está muito conectado com o que Paulo registraria, como dissemos, muito tempo à frente, na sua epístola aos Romanos, a respeito da importância de renovarmos a nossa mente. Porque aqui, qual era o quadro mental do futuro grande apóstolo? Estava ele tomado pelo desânimo, pelo pessimismo, que por sua vez o levava àquele estado de falta de forças, de não encontrar respostas, estava sem norte, sem rumo. E isso é muito importante, essa compreensão do quadro mental de Saulo. Isso é muito importante para entendermos aquilo que Emmanuel nos ensinaria no seu livro fantástico, Pensamento e Vida. Especialmente no capítulo 1, O Espelho da Vida. Quando ele nos diz assim: a mente é o espelho da vida em toda parte. Mas ao final desse capítulo, o reflexo mental mora no alicerce da vida. Porque esses conceitos e essa experiência aqui, nós os quisemos trazer para estruturarmos a nossa reflexão.
Porque conforme o estado da nossa mente, assim será a nossa leitura da vida, do mundo, do que nos cabe fazer, das perspectivas que temos ou não. De modo que, para realmente entendermos a vida, aproveitarmos a vida em seus máximos potenciais e avançarmos no caminho que nos está proposto com Jesus, é fundamental saibamos cuidar muito bem da nossa mente. Porque a vida que veremos lá fora será um reflexo da mente que cultivamos aqui dentro. Ou, pela maneira também a que nos propusermos enxergar a vida lá fora, teremos a mente como um resultado desse tipo de reflexão, desse tipo de buscas. Então, o que Abigail está dizendo aqui para Saulo? Olha, você deixou-se tomar pelo desânimo. Sua mente, portanto, está contaminada por sombras. Porque você ainda pensa, Saulo, muito conforme os antigos parâmetros, modos de pensar e analisar que você trazia do passado. Mas agora, para encetar esse novo caminho com Jesus, o primeiro passo fundamental é reestruturar a sua maneira de pensar. Para que então não exista mais espaço, ou pelo menos para que esse espaço seja o mais reduzido possível, para o desânimo, para o pessimismo, para a revolta em seu mundo interior, em sua mente, e para que isso não perturbe a sua visão do mundo e da tarefa. Por isso que ela fala assim, esvazia-te, Paulo, à época ainda Saulo, dos pensamentos do mundo. Porque quando você fizer isso, o Cristo vai preencher a sua mente com um novo conjunto de pensamentos, com um novo modo de pensar. Vai estruturar novas bases para a sua vida. Porque tudo começa no pensamento. Tudo começa na mente. Ontem mesmo estávamos lá em Franca e na palestra recordávamos o prefácio do livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, por Chico Xavier. E olha o título do prefácio: Raios, Ondas, Médiums e Mentes. Olha que fantástico, né? O que ele quer dizer com isso? Raios, ondas, médiums e mentes. Isso é coisa que diz respeito só à mediunidade, não tem nada a ver comigo. Ora, não nos enganemos. Todo mundo, todo espírito na criação infinita é médium de alguma coisa, de alguma força, de algum pensamento, de algum ideal. Seja ele médium ostensivo ou não. Mas intermediação de forças, de ideias, ideais, todos nós fazemos. A grande questão é, que tipo de forças? Que tipo de raios, de ondas com os quais nos afinizamos? E exteriorizamos em nossa vida, em nossa ação, ou incorporamos em nosso modo de pensar? Porque ao longo do prefácio, Emmanuel vai dizer assim, cada criatura emite raios que lhes são específicos, conforme os sentimentos que possui. E com isso passa a viver nas ondas mentais ou espirituais com as quais se identifica. Acrescentando mais à frente, cada médium com a sua mente, cada mente com seus raios, personalizando observações e interpretações. Olha como isso aqui é fundamental. E isso a gente vê cotidianamente na vida. Você tem criaturas vivendo situação similar, ou a mesma situação. E aí, num diálogo entre essas criaturas, você vê como cada um tem uma leitura da situação. Lida com ela ou a aborda de uma maneira particular, peculiar. Por quê? Cada mente com os raios, com as faixas, com as ondas que lhes são características, personalizando observações e interpretações. Então, dentro de um mesmo país, temos o cenário político, por exemplo. Cada criatura vai fazer uma leitura desse cenário.
E muitas, por exemplo, serão levadas ao pleno pessimismo. Enquanto outras, vendo os problemas, não os ignorando, ainda assim não deixarão de cultivar a esperança, o otimismo. Por quê? A situação é a mesma, mas a leitura é diversa. Porque cada mente, com a sua observação, com a sua apreensão da vida. Então pensemos só, conforme o Espiritismo nos descortina, a vida é grandiosa, é sublime, é infinita em termos de possibilidades potenciais. A vida de todos os seres. Mas o que nós vamos conseguir apreender dela depende da mente que temos cultivado. Alguns, numa visão tão estreita da vida, não conseguirão encontrar senão motivos de reclamação e lamúria. Mas é a mesma vida que beneficia aquele outro que consegue extrair dela infinitas oportunidades de aprendizado, de agradecimento, de renovação. Porque a vida é oferta divina a todo espírito na criação. E vindo de Deus está repleta de bênçãos, dádivas e oportunidades. Agora, cada um enxergará conforme a mente que estabeleceu em si. Por quê? A mente é o espelho da vida em toda parte. O que parte de mim, a mente que eu estabeleci, é a que consegue ver na vida só os aspectos, entre aspas, ruins, só aquilo do que me lamentar, ou outra mente projetando de si outros raios, outras perspectivas, verá nessa mesma vida, ou em circunstâncias quase que idênticas, possibilidades de agradecer, de aprender, de se renovar. Então é isso o que Abigail veio fazer com Paulo. Ela veio ensinar-lhe, naquele momento mais desafiador da sua vida, aquilo que ele tomaria como norte, como referência para o restante da sua trajetória. Porque disse aqui Emmanuel, essas orientações calar-se-iam para sempre na sua alma. E nunca mais ele se deixaria possar pelo desânimo. Porque sabendo que tudo começa na nossa mente, em cultivando uma mente fecundada pelas luzes do alto, sintonizada com a inspiração superior, essa mente está sempre apta a extrair recursos de crescimento, está sempre apta a enxergar oportunidades de serviço e renovação onde quer que esteja, seja qual for a circunstância. E por isso ele destacaria isso mais à frente. Olha, renova o teu entendimento. E você vai ver que talvez, ou muito certamente, o cenário não é tão desesperador assim. Renova a tua mente. E onde você não via soluções ou saídas, você passará a vê-las com o amparo e a inspiração do alto. Não deixe que a estreiteza da sua mente limite a tua apreensão da grandeza da vida. Expanda a tua mente em estudo, em serviço, em amor, naquilo que a transforma, naquilo que reestrutura o seu modo de pensar, porque então você conseguirá aprender muito mais da vida, que é infinita em possibilidades. De modo que podemos dizer tranquilamente que a vida de cada um terá a dimensão, a grandeza da sua mente. Uma mente estreita, muito voltada para o que é tão efêmero, imediato, transitório, rasteiro, material, será uma vida estreita. Agora, uma mente em expansão, que se alarga pelo estudo, pela compreensão das leis de Deus, que se alarga em serviço, no desenvolvimento das virtudes que engrandecem a alma, uma mente que contempla, que observa, para compreender melhor o funcionamento da vida, essa é uma mente que produz como resultado inexorável uma vida abundante. Uma vida, de fato, cheia de vida, de possibilidades, de estímulos à transformação. Então esse é o primeiro ponto. Não nos esqueçamos disso. Há uma correspondência entre a vida que enxergamos e a vida que construímos por dentro. Há uma correspondência entre a vida que vemos lá fora e a vida cultivada aqui dentro. É isso que Emmanuel quer dizer. Com a mente é o espelho da vida em toda parte. Há um reflexo mental
no alicerce, nos fundamentos da vida. De modo que a criatura que expande a sua mente, expande o seu olhar. E a criatura que busca voltar o seu olhar para aquilo que edifica, para aquilo que renova, para aquilo que sublima, expande também a sua vida interior. Por isso, Jesus, no Evangelho, já nos dizia que os olhos são a candeia da alma. Se os teus olhos forem bons, quão grande não será a luz por dentro. Se, porém, forem maus, qual não será a treva por dentro. É o processo da reflexão. Treva íntima traduz-se num olhar estreito para a vida. Tudo é horizonte sombrio, é pessimismo, é motivo de revolta, de lamentação. Agora, a vida interior luminosa projeta-se expandindo o raio de alcance. Não se detém a criatura no aqui e no agora. Vê o passar das coisas, os processos de transformação, mas sabe que tudo isso passará. E o que permanece é o que vem do céu. A lei de progresso efetuar-se-á, quer queiramos ou não. Por isso, muitos motivos de esperança, muitos estímulos para seguir. E aí, como nós sabemos, nesse diálogo depois, ele receberia, aqueles 4 pilares também da sua atuação. Na sequência da sua conversa com Abigail, com Estevão, ele receberia aqueles 4 verbos fundamentais do ama, trabalha, espera e perdoa. Mas o que nós mais gostaríamos de destacar aqui é essa dica, essa orientação primordial de Abigail para Paulo. Paulo, você está começando a jornada. Para você concluí-la com êxito, com proveito, guarde essa lição, a mais importante ao longo de todo o trajeto pela frente. Cuida muito bem da sua mente. Porque conforme a mente que você construir, assim será a sua apreensão do amparo divino, da ação de Deus no mundo, das possibilidades de serviço e dos deveres que lhe cabem enquanto discípulo de Jesus. E ele acolheu essa lição. E assim vemos essa mente intimorata, sempre disposta a renovar-se, para não se limitar num quadro da vida, para sempre buscar enxergar de mais alto, com mais luz, encontrando assim as soluções que pareciam não existir, encontrando assim respostas que pareciam ocultas, encontrando assim novos estímulos, novos caminhos que antes não encontrava. Então essa maleabilidade de Paulo, que foi o segredo de tamanha resiliência, de tamanha capacidade realizadora com Jesus, nós o temos em boa parte a partir dessa lição. E por isso ele resolve compartilhá-la conosco mais à frente. Olha, e não vos conformeis com este mundo. Isto é, quando surgirem os problemas, quando surgirem as dificuldades, quando o mundo interpor obstáculos à sua jornada, não se entregue simplesmente ao conformismo. Não se entregue ao conformismo do desânimo, do abatimento, da desistência. Pelo contrário, renova a mente, estuda mais, busca mais sintonia, serve mais, e então, engrandecendo-se, você aprenderá o que antes não via. E aí estarão as soluções que antes você não considerava. Então, uma lição fundamental de progresso, Porque a gente fica a lembrar, outro dia mesmo eu comentava sobre isso, numa palestra sobre as lições da natureza para nós, e eu pensava no exemplo de um singelo regato. Quantas lições um regato não nos ensina? Ele que aprende a contornar todos os obstáculos que lhe são interpostos no caminho, sem nunca desistir da sua jornada para o rio e do rio para o mar. Olha que lição a natureza nos dá. Ele encontra ali uma pedra menor. Ele consegue envolvê-la na sua corrente e segue adiante. De repente surge uma pedra maior que não estava ali. Ele não pode simplesmente envolvê-la, embalá-la por óleo. Então o que ele faz? Ou ele a contorna, ou ele se avoluma a tal ponto que consegue então sobrepô-la. Mas ele nunca simplesmente desiste. Ele nunca simplesmente se conforma nesse conformismo rasteiro, do desânimo, da desistência. Não. Ele ensina-nos que, se soubermos avançar, nos expandir,
nos aprimorar, encontraremos sempre meios de superar os obstáculos que nos estão interpostos pela vida. Pois bem, voltando à fala de Paulo, o que ele diz? Isso aqui é muito importante, né? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Porque essa palavra aqui, conformar-se, ou este verbo, né? Conformar-se e a sua antítese, inconformar-se, são verbos importantes na vida. De certo modo, complementares. A vida pede algo de conformação e algo de inconformação. Só que, em geral, nós nos conformamos com aquilo com o que não deveríamos nos conformar e nos inconformamos com aquilo, ou perante aquilo, com o que deveríamos nos conformar. Vamos dar um exemplo. Quantas vezes a criatura não se conforma com os desígnios de Deus a seu respeito? Surge aquela experiência difícil, uma enfermidade, por exemplo, que não lhe é dado, por hora, por mais que busque, não lhe é dado suplantá-la. E aí a criatura se inconforma e cai no perigo da inconformação irrefletida, que é a revolta. Então a gente se inconforma com o desígnio de Deus. Aquela experiência surgiu com alguma lição. Então me cabe sim buscar os meios de saná-la, mas se ela ainda assim permanece, cabe-me o quê? Resignar-me, que é a legítima conformação. Não é simplesmente entregar-nos, não fazer nada, não, é fazer o que está ao nosso alcance. No mais, conformando-nos com o que forem os desígnios de Deus. Mas não, nos inconformamos, e aí caímos no perigo da revolta. Então, a gente se conforma com aquilo que deveríamos nos conformar, no sentido verdadeiro e legítimo de conformação. Não é simplesmente inação, é fazer o que está ao nosso alcance, mas acolhendo a experiência, sendo humildes, pacientes perante ela. Por outro lado, existe um mundo ainda com muitos valores, com muitas características perante as quais deveríamos nos inconformar, mas com as quais nos conformamos. Por quê? Porque a gente faz igualzinho. Então, o que prepondera no mundo ainda? Se pensarmos em alguns dos eixos que estruturam o modo de ser da humanidade. Temos já as louváveis exceções dos que vivem o Evangelho, dos que o aplicam, dos que se esforçam e tal, mas em geral o mundo ainda é regido por individualismo, egoísmo, vaidade, etc, etc. É o modus operandi do mundo. E quantas vezes nós não estamos conformados ao mundo, fazendo do mesmo jeitinho? Porque a palavra aqui, conformar, traz essa ideia, né? Com a mesma forma, da mesma forma, do mesmo jeito. Se a gente fosse traduzir literalmente a expressão que está no grego, ela é uma composição de alguns radicais. Nós temos uma preposição, sim, que significa do mesmo jeito, né? Por exemplo, evangelhos sinóticos. É a mesma ótica, os três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Sim, e aí tem lá esquematizo no grego. Não é uma palavra tão difícil assim de traduzir. Esquemas. Então, o que Paulo está falando é assim, ó. E não useis os mesmos esquemas do mundo. E quantas vezes a gente não está usando os mesmos esquemas do mundo, mas inconformados com a maneira com que o mundo se nos apresenta. Então a gente está inconformado com aqueles que tomam as decisões em cargos de maior poder e influência. Mas no nosso plano a gente usa os mesmos esquemas do mundo, de egoísmo, de interesse pessoal. Mas estamos inconformados com os que estão lá em cima. Aí a gente está usando o mesmo esquema do mundo. É o que Paulo está falando. E não useis os mesmos esquemas do mundo. Um outro exemplo. Quantas vezes na história da humanidade a gente não quis vencer a violência com a violência? Eu quero vencer
aquilo que ainda prepondera no mundo, usando o mesmo esquema do mundo, a violência. E a gente acha que essa é a melhor maneira de realmente impelir o mundo ao progresso. Alguém poderá dizer, mas se não for assim, o mundo não progride. A gente precisa, às vezes, dessa coisa, dessa inconformação assim agressiva, aquela do grito, da violência. Alguém dirá, não, se não fosse a Revolução Francesa, por exemplo, o que seria do mundo? E será que não daria para fazer o que a Revolução Francesa fez sem os meios de que ela se serviu? Sem tanto sangue? Sem tantas lágrimas? Porque alguém vai falar, não, disso surgiram progressos, surgiram alguns, mas e os efeitos colaterais? Tem espírito até hoje arrastando as pendências que criou na Revolução Francesa. Por quê? Estava inconformado com o mundo, com os abusos de poder, com as ilusões, com as diferenças de recursos, estavam inconformados, mas quiseram fazer o quê? Os mesmos meios para mudar os esquemas do mundo. Quando Paulo, há 2000 anos, estão nos dando a lição da legítima inconformação, que é qual? Não use os mesmos esquemas do mundo. Em outras palavras, apresente outra face. Vocês querem ver o maior exemplo de inconformação da história? E que para muitos é um conformismo? Alguns viram até nisso uma fraqueza, uma covardia. O mais justo dos homens, aquele que só o bem fez, lhe foi dado uma cruz aos ombros. E ele se conformou com essa cruz. Não é conformismo. É resignação aos desígnios divinos. Mas ao mesmo tempo ele ilustrou para a humanidade o mais belo gesto de inconformidade legítima que um espírito já deu nesse mundo. Porque o que esperavam eles? Que ele fizesse alguma concessão. Não, você faz aí alguma coisa, você muda um pouquinho a sua doutrina, e aí a gente deixa você seguir pregando. A gente pode fazer aqui um acordo entre nós, Pilatos, não, você não sabe que eu tenho poder aqui para te libertar? Está lá, só lê o livro há 2000 anos. E Jesus disse, se eu quisesse, poderia mobilizar as cortes celestiais, mas não está nos desígnios do meu Pai. Pilatos volta-se para ele e fala assim, você não sabe que eu tenho poder de morte sobre você? Jesus diz assim, nenhum poder teria sobre mim se do alto não te fosse dado. Então Jesus, ele nos ensinou em essência o que é conformação e o que é inconformação legítimas. Com o que devemos nos conformar e de que maneira devemos nos inconformar. Porque ele se conformou com os desígnios de Deus que pediam dele aquele testemunho de amor, renúncia e perdão incondicionais. Aceitou a cruz que nós ofertamos, mas não se acumpliciou com os nossos desvios, com os nossos interesses. Não fez acordos com os interesses dos homens, das políticas humanas. Preferiu tomar a cruz aos ombros para demonstrar a sua inconformação com os esquemas do mundo. Apresentando-nos uma via legítima de inconformação. Qual? A de buscar transformar o mundo, apresentando aquilo que o mundo ainda desconhece. Porque o mundo não conhecia tal amor. O mundo não conhecia tal perdão. O mundo não conhecia tal renúncia. E foi isso que ele ofertou à posteridade, dizendo, eis aí o verdadeiro caminho de transformação. Eis aí os verdadeiros meios de transformar. Mais do que servirmos-nos de bandeiras do mundo, de nos acumpliciarmos aos poderes do mundo, de utilizarmos os mesmos esquemas e meios do mundo para vencer a violência, para vencer o egoísmo, para vencer o interesse pessoal, apresentarmos os meios divinos, que ainda não são os que preponderam neste mundo. E é por isso que o mundo não está ainda integralmente transformado. Então, essa lição de Paulo, ela é sublime, Porque ainda hoje, quantas criaturas não manifestarão a sua inconformação na voz feroz, crítica, áspera, nos gritos, nos arroubos, nas palavras de ordem? Quantos, contudo, estarão desejosos de apresentar a sua inconformação no serviço silencioso da renúncia,
do perdão e do amor. Esses dias mesmo, um amigo me procurou após uma palestra e ele falava assim: Arthur, mas eu não suporto. Eu critico mesmo, eu coloco lá na rede social tudo que eu acho, tudo que eu penso. Você acha que eu estou errado? Falando, né, das pessoas assim que estão em destaque e tal. Falei, quantas vezes você orou por cada um desses? Aí o olho dele, assim, o semblante dele, né, deu aquela murchada, ele falou assim, nenhuma. Pois é. Esse é um meio de inconformação mais legítimo até, para a gente realmente transformar as coisas. Porque a gente acha que esse meio não será tão eficaz quanto o outro, o da imposição, o do grito, da força, porque a gente ainda não conhece, porque ainda não aplicamos devidamente os meios do amor. Mas o Evangelho está aí para demonstrar. Quantas outras propostas de revolução, quantas revoluções sangrentas, quantos processos políticos, sociais, o mundo já tem visto. Quantas pendências associadas a esse passado, de revoluções, de combates, de intrigas, de revoltas. Transformações disso surgiram? Surgiram, mas a que preço? Ao passo que o Evangelho, ao longo desses milênios, vai ganhando terreno, palmo a palmo, nos corações, transformando as almas de dentro para fora, erguendo-as à grandeza do reino e transformando-as em verdadeiros faróis de luz quando passam por este mundo. Porque poderíamos pensar, o que tem mais força para mudar uma sociedade? Uma lei imposta a ferro e fogo? Ou um coração que dá testemunho do bem e da caridade em plenitude? O que beneficiou mais uma sociedade? O exemplo, por exemplo, de um Chico Xavier ou de outros tantos nomes que poderíamos mencionar? Ou todos os meandros políticos da sociedade, com os seus meios, com os seus esquemas, com os seus interesses? O que mais impele os espíritos a progredir? A lei que vem de fora para dentro ou o convite do amor que alcança a alma de dentro para fora? É disso que Paulo está tratando, é o que ele notou ao longo da sua vida. Porque, mesmo ao tempo de Paulo, no contexto daqueles primeiros cristãos, existiram os que quiseram rebater o Império Romano com as mesmas armas. Existiram aqueles que se deixaram tomar pela revolta ante as perseguições tão atrozes. Mas Paulo, relembrando as palavras de Jesus, dizia, olha, vocês estão inconformados com esse mundo que nós vemos? É Roma perseguindo, é o materialismo, é o hedonismo elevado aos extremos, é o egoísmo, é o interesse pessoal imperando, vocês estão inconformados? Beleza, permaneçamos inconformados, mas com a legítima inconformação, transformai-vos. Olha que maravilha. Você está inconformado, meu amigo? O quanto você já se transformou para demonstrar sua inconformação? Porque a outra inconformação pode ser muito fácil, pode em verdade ser uma bengala. Eu grito, escrevo na rede social e no âmbito do lar, no convívio diário, sou a mesma pessoa. Olha que inconformação agradável essa, né? Eu me sinto um agente da justiça divina. Eu me sinto um arauto da renovação humana. Mas eu mesmo estou igualinho. Mudei nada. E lá, no reino da verdade, não serão as palavras que atestarão a realidade sobre nós mesmos. Mas é o que está gravado no livro da alma de cada um. Lá não bastam palavras belas. Lá não nos bastará dizer, fiz tantos e tantos discursos, atacando esse ou aquele sistema, esse ou aquele equívoco humano, falei um monte. Não nos adiantará. Porque é transformai-vos. Até porque, meus amigos, se nós não nos transformarmos, permaneceremos sempre com a mesma visão de mundo. Eu olho para o mundo, vejo esse horizonte nebuloso, né? Quanta coisa mudar, socialmente falando. O quanto o egoísmo, o individualismo, o hedonismo ainda preponderam. É de desanimar qualquer um, se a criatura permanecer na mesma faixa mental. Agora, se ela se transformar com Jesus, ela não verá isso somente nos horizontes do mundo. Porque ela verá, além disso, o porvir luminoso que nos está destinado. Porque ela verá de mais alto, e o que aqui no vale não conseguimos divisar, lá de cima, veremos vindo ao longe. Teremos a certeza
chegaremos lá. Então, o transformar-se traz outro benefício fundamental para aquele que trabalha em nome do Cristo, a serviço de Deus no mundo, que é renovar o seu entendimento da vida, das coisas e das pessoas. Porque se a gente ficar no vale, sem transformar-se, isto é, sem elevar-se, permaneceremos sempre com a mesma visão. E aí teremos muitos motivos de lamentação, de revolta, de desânimo. Mas quem sobe e vê mais longe, encontrará muito mais motivos para agradecer, para seguir trabalhando, para perseverar, porque verá mais longe. Verá o programa como um todo, não se deterá no imediatismo da terra. Paulo mesmo diria, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, se nós esperamos em Cristo, somente nesta vida, somos as mais miseráveis de todas as criaturas. Não tem como. Se nós pensarmos o trabalho do Evangelho em termos de 100 anos, nós estaremos repletos de motivos para desanimar. Mas nós não pensamos o trabalho do Evangelho em termos de 100 anos. Nós pensamos o trabalho do Evangelho como uma construção, já em curso há 2000 anos, e que se desdobra à frente. Já podemos ver muitos dos resultados passados 2000 anos, mas tem muito pela frente. Então vamos esperançar em termos mais amplos, com a visão do Espírito. Por isso que Paulo complementa a frase, olha, e não vos conformeis com este mundo. Não tenta mudar o mundo fazendo o mesmo que o mundo faz. Não tenta mudar o mundo usando os mesmos meios que são tão comuns no mundo. É preciso usar coisas novas. E o que há de novo neste mundo? A boa nova. Não há novidade maior. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, porque toda a renovação da criatura começa pela renovação da mente. Toda a renovação da vida passa pela renovação da mente. Para que, aí ele conclui a frase, proveis, experimenteis o que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se eu ficar sem me transformar, dificilmente eu vou conseguir sintonia com o alto, para entender o desígnio divino. E sem entender isso, a proposta divina para a minha vida, diante da experiência que eu teria que me conformar, eu me revolto. Aí eu me revolto com a enfermidade, eu me revolto com a ingratidão, eu me revolto com aquilo que escapa ao meu raio de ação, mas que me pede resignação, perseverança. Diante disso, sim, temos que nos conformar. Diante daquilo que nos escapa, que não é da nossa deliberação. Eu me conformo com isso, uma vez que compreendo o porquê disso, a finalidade disso, que sinto a inspiração, a intuição de que aquilo serve a um propósito da minha vida. Mas para isso, eu tenho que subir, eu tenho que me transformar, buscando outras faixas mentais de operação, né, da nossa onda mental. Então, essa frase de Paulo, ele que viveu com tantos desafios ao seu redor, imagina só, gente. A gente olha para os horizontes do mundo hoje e os considera difíceis ainda, desafiadores. Mas pensa Paulo e os cristãos daqueles tempos, olhando o que lhes acontecia ao redor. Não, hoje morreram mais 100, 200 no circo. Não, amanhã mais 100, 200 serão imolados. Isso, para todo lado. Perseguição, dificuldade, uma humanidade muito mais embrutecida. Porque imagina só, o que era o entretenimento daquela época? Verem as pessoas serem comidas por feras. Você fala, é com isso que a gente estava lidando, né? Ou aqueles corações estavam lidando, os cristãos daquele tempo. Então é para desanimar qualquer um, mas ele soube encontrar legítima inconformação, trabalhando com Jesus valores novos, propostas novas, para realmente consolidar uma nova base de progresso para a humanidade terrestre. Então, como dizíamos, a nossa vida pede a conjunção desses dois verbos. Há com o que nos conformarmos e há com o que nos inconformarmos. Nós estejamos bem atentos. O que motiva a nossa inconformação e aquilo com o que nos temos conformado. Nos conformarmos com o que nós temos sido, acomodarmos-nos, mantermos os mesmos sem qualquer renovação, sem estudo, sem esforço, sem serviço. Acomodarmos-nos com o mundo simplesmente deixando as coisas sem nada fazer em termos de esforço, de oferta para melhorarmos os cenários terrestres, será fugirmos
a deveres fundamentais. Será menosprezarmos o tempo e a oportunidade que nos é dada nesta encarnação. Mas também precisamos aprender a nos conformarmos com aquilo que são desígnios divinos. Há momentos na nossa vida em que não poderemos ter o que gostaríamos. Há experiências na nossa vida que não conseguiremos afastar na hora que gostaríamos, que precisaremos percorrer. Resignemos. Aceitemo-nos, ou aceitemos as experiências para que consigamos de fato aprender com elas, porque uma vez cumprida a função que tem a nossa vida, elas seguem o seu rumo, e o Espírito segue na sua trajetória. Isso quanto à conformação. Quanto à inconformação, cuidado para não nos inconformarmos ante aquilo que é proposta da vida, necessidade para nós outros. Cuidado com o perigo da revolta. Cuidado com o perigo do azedume, que são expressões de inconformidade. Não a justa, mas é inadequada perante a vida. Mas também precisamos manter algum grau de inconformação, né? Ante os cenários que encontramos ou ante aquilo que vamos conhecendo de nós mesmos. Precisamos nos sentir incomodados. Quanto mais a luz do Evangelho nos brinda, eu costumo dizer, né? A paz do Cristo ela é singular, porque ela é uma paz incômoda. Se não tiver uma pitadinha de incômodo na sua trajetória com Jesus, algo está errado. Porque quanto mais você conhece, mais você vê o quanto você tem a trabalhar em si. Quanto mais a luz do Evangelho brilha em nossas almas, mais incômodos íntimos ela revela. Isso é parte da vida, é o bom combate que Paulo referenciou. E mais a gente vê que o mundo tem ou precisa de melhores exemplos, de novos caminhos, de uma outra face para as suas relações, para o seu modo de funcionamento. É chamamento aos cristãos. Então o Evangelho ele é interessante porque ele ajuda-nos a nos conformarmos e a nos inconformarmos ao mesmo tempo, com coisas distintas. O Evangelho nos traz paz e incômodo ao mesmo tempo. Por isso um sábio, certa feita, já disse que a melhor pregação do Evangelho é aquela que conforta os aflitos e aflige os confortados. Porque o que em nós é aflição, ela vai confortar, porque traz esperança, porque traz ânimo, porque traz estímulo. Mas o que em nós é acomodação, ela vai inquietar, porque diz, você tem muito a fazer, há muito trabalho a fazer em si e ao seu redor. Vamos ofertar ao mundo um exemplo melhor, porque essa é a mais legítima inconformação. Transformai-vos. Faça da sua vida a bandeira, o programa novo que você quer apresentar ao mundo. Não apenas discursos nas redes sociais ou em palavras de ordem agressivas e duras, mas faça da sua vida o discurso mais efetivo e eloquente para, de fato, construirmos um mundo novo, mais conforme o que o Cristo propôs. Mais com a forma, com o jeito que o Evangelho nos apresentou. Essa é a meta para todo cristão. Conformar-se ao Cristo, inconformando-se ante aquilo que do mundo destoa do Cristo, mas o fazendo, propondo um novo exemplo, propondo uma nova maneira de fazer. Eis o que nos está proposto, eis a importância da transformação da nossa mente, acima de tudo, que leva-nos à transformação de nós próprios. Sem isso, o cristianismo poderá ainda estar em nossos lábios, em nossa memória, em nosso verbo, em nossas vestimentas, em nossos rótulos, mas ainda não terá alcançado a essência que precisa alcançar em nossa vida. Cristo em nós, para que sejamos a mensagem dele para o mundo, na mais legítima e adequada inconformação que nos cabe cultivar. Transformemo-nos, pois, porque fica a lição de um Paulo, que inconformado com o mundo que encontrou, transformou-se a tal ponto de ser essa mensagem que ainda hoje é por nós buscada e estudada como inspiração para os nossos caminhos. Que Jesus a todos nos abençoe, muita luz e muita paz, e ficamos agora à disposição para alguma pergunta, para algum questionamento que porventura tenha surgido em nossa reflexão.